Oi, turma, eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 4 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre operações com os números decimais. Os números decimais fazem parte do nosso dia de forma tão presente e corriqueira que às vezes nem nos damos conta de sua importância. Você se lembra que foi com os egípcios, mais de 3.000 anos antes de Cristo, que começaram a surgir as frações? Pois é, séculos se passaram e apesar de terem sido os árabes e os chineses os primeiros a utilizarem a representação decimal das frações, foi somente no século XVI que os números decimais tiveram seu valor reconhecido. Me permitam apresentar o senhor Simon Stevin, matemático, físico, engenheiro e astrônomo que viveu entre o século XVI e o XVII. Com sua obra chamada O Décimo, Stevin fez uma apresentação elementar e completa dos números decimais. Seu trabalho passou a influenciar campos como a engenharia, as relações comerciais, a própria notação matemática, e em pleno século XXI ainda sentimos os efeitos dos seus estudos. Bem, turma, na aula de hoje vamos abordar como realizar operações com os números decimais. Venham comigo! Turma, na aula anterior, falamos um pouco sobre as operações com frações e estudamos também o conjunto dos números racionais. Vamos primeiro ver como é que devemos fazer a representação decimal das frações. É da seguinte forma: como P e Q são números inteiros e Q é diferente de zero, a representação decimal da fração P sobre Q é obtida dividindo-se o numerador pelo denominador. Vamos utilizar aquele algoritmo da divisão. Você se lembra? Quando temos dividendo, divisor, quociente e resto. Veja o exemplo. Represente as frações abaixo em sua forma decimal e classifique. Temos aqui 5 quartos. Então, seguindo o raciocínio, devo dividir 5 por 4. 5 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 4, 4. Resto, 5 menos 4 é igual a 1. Como 1 não dá para dividir por 4, vamos completar com o zero e colocar uma vírgula no quociente. Agora sim, 10 dividido por 4 é igual a 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Como 2 não dá para dividir por 4, completamos com o zero novamente. Dessa forma, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto zero. Temos então que a representação decimal de 5 quartos é o número 1,25. Deixa eu fazer uma observação. Note que temos aqui um número finito de casas decimais. Quando acontece essa representação, dizemos que se trata de um número decimal exato. É a classificação desse decimal. Beleza? Vamos fazer outro exemplo. Suponha que eu tenha aqui 7 terços. Novamente, vou dividir 7 por 3. 7 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 3, 6. Resto, 1. Como 1 não dá para dividir por 3, vamos completar com o zero e colocar a vírgula. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Dessa forma, o resto é igual a 1. Novamente, vamos colocar o zero. Então, 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Resto, 1. Acho que você já notou que está acontecendo uma repetição. Toda vez que eu coloco o zero, vai aparecer 10 dividido por 3, que dá 3, e 3 vezes 3, 9. E volta a aparecer resto 1. Isso significa que podemos representar os 7 terços como sendo 2,33333 infinitamente. A observação que quero fazer agora é que temos um número decimal com um número infinito de casas decimais e que se repetem periodicamente. Dessa forma, temos o que chamamos de dízima periódica. Deixa eu dar mais um exemplo. 7 sextos. Novamente temos numerador, que é 7, dividido pelo denominador, que é 6. 7 por 6 é 1. 1 vezes 6, 6. Resto, 1. Completando com o zero e colocando a vírgula no quociente, 10 dividido por 6 é 1 de novo. 1 vezes 6, 6. Resto, 4.
Agora, colocando o zero, temos 40 dividido por 6. 40 por 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Resto, 4. Colocando o zero novamente, 40 por 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Resto, 4. Pronto, começou a se repetir novamente. Então, temos que 7 sextos é o mesmo que 1,1666666 indefinidamente. Novamente, temos um número infinito de casas decimais que se repetem periodicamente, ou seja, também se trata de uma dízima periódica. Entendeu as classificações dos números decimais? Podemos ter um decimal exato ou uma dízima periódica. Vejamos agora como fazer a representação fracionária de números decimais, começando pelo número decimal exato. Para decimais exatos, sua representação decimal é determinada escrevendo o número sem vírgula e cujo denominador é o número 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais. Exemplo, suponha que eu queira escrever 1,25 na sua forma fracionária. Vamos escrever o 125, sem a vírgula, sobre 100, pois 1,25 tem duas casas depois da vírgula. Dessa forma, fazendo a simplificação, temos 5 quartos. Então, 1,25 pode ser representado pela fração 5 quartos. Outro exemplo, 0,324. Dessa vez, vamos colocar o 324 sobre 1000. Você novamente escreve o número sem a vírgula e no denominador vai ser o 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número. Como 0,324 tem 3 casas depois da vírgula, o denominador passa a ser 1000. Fazendo a simplificação, temos 81 sobre 250 avos. É a representação fracionária de 0,324. Vejamos agora como representar de forma fracionária a dízima periódica. No caso de uma dízima periódica, para obter sua forma fracionária, ou seja, a sua fração geratriz, a fração que gera aquela dízima, podemos fazer da seguinte forma. Exemplo, temos aqui 2,33333 e queremos saber quanto é a representação, de que forma é a representação desse número na sua forma fracionária. Primeiro, vou chamar 2,33333 como 2,3 com uma barra em cima do 3. Essa barra, gente, é para indicar que é o 3 que está repetindo. Agora vou chamar x igual a 2,3 com a barra. Como o número que está repetindo no período é o 3, é somente um número, vou multiplicar toda essa equação por 10. Bem, x vezes 10 é 10x. E quando você pega 2,3 com a barra e multiplica por 10, você passa a ter 23,3 e ainda com a barra, pois você se lembra que, depois da vírgula, o 3 se repete infinitamente. Agora preste atenção. Vou subtrair a segunda equação da primeira. 10x igual a 23,3 com a barra, menos x igual a 2,3 com a barra. Fazendo essa subtração, temos o seguinte. 10x menos x é igual a 9x. E 23 menos 2 é 21. E os infinitos 3 na casa decimal do primeiro vão se cancelar com os infinitos 3 na casa decimal do segundo número. Por isso que fica somente 21. Dividindo dos dois lados por 9, temos x é igual a 21 sobre 9, ou, simplificando, 7 terços. Percebeu? Eu sei que é um pouco mais trabalhoso. Vejamos um outro exemplo. 1,1666 é igual a interrogação. Novamente vou chamar 1,16666 de 1,16, só que a barra está em cima somente do 6, pois só ele que repete. Chamando essa dízima periódica de x, temos x é igual a 1,16, com a barra no 6. Perceba que entre a vírgula e o número que repete, que é o 6, tem um número. Então, vou andar com a vírgula uma vez para a direita, multiplicando por 10. Temos, então, a equação 10x é igual a 11,6 com a barra. Por que eu faço essa correção já no começo? Para que agora esse exemplo seja igual ao exemplo anterior. Perceba que não tem mais um número entre a vírgula e o período. Então, posso simplesmente trabalhar com o período.
Como somente tem o 6 se repetindo, vamos multiplicar por 10 novamente. Dessa vez temos a equação 100x igual a 116,6 com a barra. Subtraindo a terceira equação pela segunda, temos então o seguinte: 90x é igual a 105. Dividindo dos dois lados da igualdade por 90, x é igual a 105 sobre 90. Simplificando, temos que x é igual a 7 sextos. Ou seja, a forma de representar a dízima periódica 1,166666 é igual à fração 7 sextos. Beleza? Vejamos agora algumas operações com os números decimais. A primeira delas será a adição e a subtração. Primeiro temos que ter vírgula embaixo de vírgula. Vou dar um exemplo. 3,284 mais 2,57 é igual a quanto? Quando fazemos adição e subtração, basta colocar a armação da sua conta colocando vírgula debaixo de vírgula, ou seja, 3,284, e como vou somar com 2,57, fica 2,57. Percebe a posição da vírgula dos dois números? Agora é só realizar a soma de forma normalmente. Temos então 4 mais o 0 que está depois do 7 é 4. 8 mais 7 é 15, vai 1. 1 e 2 é 3, com 5, 8. E por fim, 3 mais 2, 5. Temos então que a soma dessas duas parcelas, 3,284 mais 2,57, é igual a 5,84. Mais um exemplo. Temos agora 2,16 menos 0,452. De novo, é vírgula debaixo de vírgula. Então fica 2,16 menos 0,452. Fazendo esses cálculos, temos 1,708. Então o resultado será 1,708. Deu para acompanhar? Agora vamos falar sobre a multiplicação. Exemplo. Temos aqui 2,35 vezes 1,3. Quanto dá? Nesse caso, a multiplicação é feita assim. Você tem o 2,35 vezes 1,3. Você vai realizar a multiplicação sem se preocupar com a vírgula no primeiro momento. Então, faça a multiplicação normalmente. 235 vezes 13, em que você tem 3.055. Agora que você já fez essa conta, você vai contar o número de casas decimais. Percebe que o primeiro número tem 2 casas e o segundo número tem 1? Então, no total, temos 3 casas decimais. Em outras palavras, ao invés de escrever 3.055, você vai escrever 3,055. Beleza? Acho que não é tão complicado não, com um pouco de prática você pega o jeito. Fazendo a divisão. Vamos dividir 1,34 por 0,2. Temos então 1,34 por 0,2. Deixa eu dar uma dica nessa parte. Se você não quiser trabalhar com a vírgula nesse momento, você pode fazer a operação contrária a simplificar as frações. Por exemplo, o numerador dessa fração tem 2 casas decimais e o denominador tem 1. Então vamos multiplicar o numerador e o denominador por 100. 1,34 vezes 100 vai ser igual a 134. E 0,2 vezes 100 é igual a 20. E a partir daí, você realiza a divisão de forma normalmente, sem se preocupar com a vírgula. Entendeu? Para quem tem dificuldade em fazer divisão com números com vírgula, você pode contornar esse problema simplesmente eliminando a vírgula, multiplicando o numerador e o denominador por 10, por 100, por 1000, até que a vírgula desapareça, tanto do numerador quanto do denominador. A partir daí, a conta fica normal, como você já conhece. Então, 134 dividido por 20 é igual a 6. 6 vezes 20, 120. Resto, 14. Coloca o 0 e a vírgula no quociente. 140 por 20 é 7. 7 vezes 20, 140. Resto, 0. Então, 1,34 dividido por 0,2 é igual a 6,7. Deu para acompanhar? Hashtag acabou. Bem, turma, na aula de hoje, estudamos um pouco como realizar as operações com os números decimais. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula,
começaremos nossos estudos de conjuntos numéricos. Até a próxima aula!